Meus irmãos, muita paz. Há muitos anos atrás, talvez há uns 12 anos, eu conheci um homem que estava com uma depressão de longa data. Ele sofria muito por causa disso e lhe trazia uma dificuldade muito grande de trabalhar. Ele tinha feito uma espécie de competição com dois amigos quando estavam na faculdade. Quem atingisse o primeiro R$ 1.000.000, na época a moeda não era reais, mas é como se hoje fosse R$ 1.000.000, daria aos outros dois uma certa quantia, algo em torno de 5%. E ele foi quem primeiro atingiu R$ 1.000.000. E deu aos amigos 5% a cada um desse dinheiro, com muito prazer, eram amigos. Mas depois disso ele começou a entrar em declínio. E os outros dois cresceram e ele foi perdendo o dinheiro conquistado, entrou em bancarrota, deprimiu-se e não conseguiu mais trabalhar. Quando eu o conheci, ele deveria ter talvez uns 50 anos. Tinha tentado suicídio 2 vezes. Felizmente não tinha alcançado sucesso. Se sentia um homem inútil. E ele me colocou os erros que ele cometeu na vida dele. Foi uma espécie de confissão. Ele se confessou. Os erros na adolescência, os erros no casamento dele, os erros com os 2 filhos, os erros com a mãe, os erros com a empresa, com empregados, como cidadão, como pessoa. Ali estava um indivíduo que se abria para mim, contando a parte negativa da sua vida. Embora ele considerasse que tinha coisas positivas, ele fazia questão de mostrar o lado ruim, o lado mau, o lado que é encoberto, que raramente contamos a alguém. E disse para mim que não havia mais saída para ele. Acreditava que existia uma vida após a morte, mas diante das tentativas frustradas, ele achou que foi um aviso de Deus para ele não fazer isso, que deveria existir uma saída para ele, mas que ele não acreditava, que isso só vinha de Deus, mas ele não acreditava. Deveria existir, mas ele não acreditava. E eu me lembrei, quando conversava com ele, que eu devia ter uns 23, 24 anos de idade, estava no Centro Espírita, Instituto Kardecista da Bahia, e sentou-se. Eu não era um dia de eu fazer palestra, eu estava assistindo, como vocês estão assistindo, sentou-se ao meu lado um homem. Antes de começar a palestra, ele começou a conversar comigo e me contou que ele havia matado uma pessoa, por isso que ele estava ali. Uma confissão espontânea. E tem pessoas que chegam num limite da vida que não resta alternativa senão contar os seus podres, o lado negativo, o lado ruim. Parece que a pessoa quer que seja punida, que seja julgada, que seja ali execrada, anatematizada por alguém. Aquilo parece que alimenta, porque é como se começasse a sofrer em vida. E assim foi com esse indivíduo, a mesma coisa. Ele parece que queria que eu o julgasse. Mas eu optei por escutar. E saber escutar uma pessoa
é preciso saber escutar a si mesmo. Para perdoar uma pessoa, é preciso perdoar a si mesmo. Para poder entender um ser humano, é preciso entender-se. O ser humano é a medida de todas as coisas, como dizia Aristóteles. Nós somos a medida de todas as coisas. Então nós precisamos nos enxergar, nos entender, nos compreender, nos amar, para poder lidar com o outro de uma forma mais harmônica. E eu vi que estava ali alguém que não soube fazer escolhas. Não soube fazer escolhas. Mas será que tem saída para quem não soube fazer escolhas? Ou para quem não sabe fazer escolhas? Claro que há saídas. Tem pessoas cujas escolhas são movidas pelo dinheiro. Tem pessoas cujas escolhas são movidas pelo poder. Tem pessoas cujas escolhas são movidas pelo sentimento, pela passionalidade. São pessoas cujas escolhas são movidas pelo medo. Tem pessoas que as escolhas são movidas pela saúde, pelo corpo. Outras pela inveja. São vários motivos que levam o ser humano a fazer escolhas do tipo A e não do tipo B. Vários são os motivos. Alguns não têm motivos pessoais, escolhem porque outros escolheram, por imitação. Qual seria o critério mais adequado para as nossas escolhas? Fundamentadas em quê? Se nós pensarmos em escolhas cuja base seja uma encarnação, certamente a possibilidade de equívoco é bem maior. Mas se as nossas escolhas tiverem como fundamento, substância, a continuidade do eu, da própria existência, a probabilidade das coisas saírem de uma forma equilibrada, harmônica, é muito maior. A questão é, por que o paradigma é uma encarnação e não a imortalidade do espírito? Porque o paradigma tem sido o corpo e não a alma, o espírito. Mas vamos lá, quais deveriam ser os motivos das nossas escolhas? Será que é possível uma neutralidade? Eu estava conversando com uma amiga minha sobre jornais. E ela dizia, não, mas tem jornais que são neutros. Impossível. São de pessoas. Não existe neutralidade. Ninguém é neutro. Até porque nenhum indivíduo responde pela sua razão, simplesmente pelo si mesmo. Nós somos uma totalidade que recebe influências de várias tendências, de vários vetores. Ninguém é uno, nós somos múltiplos, diversos, então ninguém é neutro. Nós sempre temos tendências, nossas escolhas são tendenciosas. E eu disse a ela, por isso que eu não leio jornais há muitos anos. Então, não há neutralidade nas nossas escolhas. Nós sempre tenderemos, às vezes, por um filho e não por outro, por um neto e não por outro, pelo pai e não pela mãe e não pelo pai. Nós temos tendências, influências. Então, qual seria a tendência ou a escolha ou o motivo mais adequado para as nossas escolhas? O que nos garantiria que as nossas escolhas seriam as melhores, mesmo que os resultados imediatos fossem desastrosos? Porque tem pessoas que não entendem que uma escolha mal sucedida pode resultar num bem. Depende do paradigma utilizado. Uma vez minha mãe me disse, meu filho, eu desejei que seu irmão quebrasse uma perna. E eu não entendi aquilo. E ela me explicou. Era melhor que ele quebrasse uma perna do que ele fazer o que ele fez. Seria uma escolha melhor. Seria um acontecimento melhor.
porque o que ele tinha feito foi um desastre na família. E se ele quebrasse a perna, consertava, botava no lugar, ele ficaria hospitalizado. Às vezes é melhor uma doença do que a liberdade de fazer o que deseja e o que quer. Às vezes é melhor a privação do que a ausência de limites, a incapacidade de fazer escolhas pensando no grupo, no coletivo, porque o egoísmo fala mais alto em muitas escolhas. Qual seria o motivo, então, que nos garantiria uma escolha mais adequada? Por que eu digo adequada? Porque eu nunca diria uma escolha certa. Porque quem se baseia no certo e do errado tem 50% de probabilidade de errar. É melhor não se basear no certo e no errado. O que é mais adequado? E nem sempre o mais adequado, nem sempre o mais certo é o mais adequado. Às vezes o errado é o adequado. Então é melhor o adequado. O adequado para quem? Para o quê? Quais os propósitos, quais as intenções? Então as nossas escolhas devem ter um motivador intencional. Intencional. As nossas intenções devem ser avaliadas, antevistas, devem ser previstas, né? Como numa viagem, quando você quer fazer uma viagem, você tem que saber para onde vai, como vai, qual o percurso e quando você vai retornar. As escolhas deveriam ser calcadas em cima de projetos, planos, intencionalidade. Então, o melhor conselheiro de uma escolha é a intencionalidade. O que eu intenciono? Se é só para mim, desconfie. Se a minha intencionalidade visa, além de mim, outros, é mais adequado do que a primeira, que é só para mim. Intencionalidade. Mas muitas vezes as nossas intenções são camufladas, são contaminadas pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho. Quanta coisa interfere em nossas escolhas. Escolhas cuja intenção seja o equilíbrio geral, o crescimento das pessoas, grande chance de sucesso, grande chance de serem mais adequadas. Um outro princípio para as nossas escolhas é: não se julgue antecipadamente. Não pense em julgamentos posteriores da sua conduta. Não pense que você será punido, mesmo que a sua escolha, baseada na intenção do bem coletivo, não seja a melhor ou resulte numa debacle. Não pense que você será punido ou julgado ou vai para o inferno. Eu estava assistindo um documentário sobre Fidel Castro, um ser humano admirável, com todos os equívocos que ele cometeu. Não defendo nem o sistema que ele impôs, nem o regime, mas admirável. E ele teve a oportunidade de dizer a um jornalista que, ele vai ser julgado quando ele chegar no céu. Para mim foi uma sabedoria, uma resposta sábia. Eu serei julgado quando eu chegar no céu. Então, ele já determinou o destino, ele já decidiu o destino dele. Então, quando as intenções, quando as nossas ações visam o bem-estar pessoal, o bem-estar coletivo, quem vai me julgar é Deus. Bom, ótimo. Eu não serei julgado por ninguém além de um Deus amoroso. Então, no céu eu me julgarei se a crença é católica, se a crença é evangélica, no céu me julgarão. Então, não se julgue antecipadamente, não se culpe, não faça como este homem que citei, que passa o resto da vida lamentando os equívocos que cometeu, sem iniciar um processo, uma nova intencionalidade. Então, pense na intencionalidade. Escolhas condicionadas à visão, à percepção de que é um espírito imortal. Intenções que visam o bem-estar pessoal e o bem-estar coletivo.
a ausência de julgamentos quanto às consequências, porque mesmo as escolhas, como disse, que resultam em desastres, podem ser muito bem resolvidas, podem ser muito bem adequadas a um grupo de pessoas, e se não resultou em algo positivo, haverá sempre tempo de aprender, de consertar, até porque não se deve perguntar por que isto aconteceu, mas sim para que isto aconteceu. Quem fica perguntando muito por quê, permanece na infância e quer saber sempre uma resposta de causa. O ser humano tem que ter uma visão teleológica, isto é, uma visão de propósitos, uma visão de futuro, uma visão de daqui para frente, e não uma visão causalista da vida. O destino é uma construção a todo momento, não é algo pré-determinado, mas sim construído. Bom, então as escolhas merecem essas considerações. Mas tem uma outra que vem a propósito, que é: quem é meu guia? Quem faz a minha cabeça? Quem faz a minha cabeça? Quem faz a sua cabeça? E não diga que ninguém faz a sua cabeça, porque nós temos sempre um guia. Eu não estou falando de espírito, não. Por enquanto eu estou falando de um norte, de uma ideia norteadora da nossa vida, de um princípio. Quem faz a sua cabeça? Não é necessariamente um orixá, porque se você é adepto do candomblé, tem um orixá de cabeça, então pode ser também isso, mas necessariamente não é um orixá, um guia espiritual, mas a quem você segue? Quem tem ascendência sobre você? Seu pai, sua mãe, seu avô, seu filho, seu irmão, seu amigo, seu chefe, o presidente, o governador? Quem faz a sua cabeça? Qual a sua ideologia? Qual a ideia diretora que norteia as suas escolhas? Qual é seu guia? E é preciso cuidar dessa ideia para que ela não esteja ultrapassada. Tem gente que segue a tradição da família. Isso pode estar ultrapassado. Tem gente que segue o avô, a avó. Isso pode estar ultrapassado. Tem gente que segue os livros, a televisão, os jornais. Isso tudo pode estar ultrapassado. É preciso que você comece a construir algo que não seja contaminado pela tradição, que não tenha um pouco da sua essência, da sua alma, do ser que você é, dos princípios que você adota como particulares e não dos princípios que a sua família adotou. Eu me lembro que quando eu fiz o meu primeiro vestibular, o que norteou a minha cabeça foi meu pai. Meu pai gostava muito de engenharia, me influenciou, eu fiz engenharia e acabei me tornando engenheiro. Trabalhei 17 anos como engenheiro, até que eu descobri que esse era o ideal dele. Eu resolvi, então, seguir o meu ideal e aí me tornei psicólogo. Porque aí eu passei a seguir aquilo que eu queria, mas foi até bom ter sido engenheiro. Não foi ruim, não. Mas talvez você precise seguir a sua alma, a sua essência. Talvez as suas escolhas precisem um pouco de você, resgatar um pouco de você, sem as contaminações sociais, familiares, tradicionais, contaminações pelo poder, pelo dinheiro, pelo medo. Quantas pessoas fazem escolhas pelo medo? Mas tem pessoas destemidas, determinadas, decididas, e que vão, fazem e não se arrependem, porque foram escolhas amadurecidas, sólidas, resolveram pagar o preço e assumir: eu fiz porque estava na minha natureza, faria de novo, poderia fazer diferente, mas foi uma escolha consciente. Então, o que lhe guia?
que paradigma, que princípio. Mais ainda, que espírito lhe guia? Aí eu entro na questão espiritual. Quem é o espírito que lhe guia? E pode ter certeza, há sempre pelo menos um que lhe guia. Pelo menos um. E quando eu digo que ele guia, eu estou falando que guia para o bem. Eu não estou falando de obsessor. Não cabe, não se trata disso. Um espírito que lhe guia pode ser um amigo, um mentor, um espírito superior, um conselheiro. Que espírito lhe guia? Eu me lembro que em 1994, eu estava escrevendo num computador o meu primeiro livro. Acho que não foi o primeiro, eu tinha escrito um outro, mas não pela chancela da Fundação La Harmonia. Meu primeiro livro pela chancela da Fundação. Eu estava escrevendo, 1994. Estava na frente do computador. Tinha escrito algumas ideias e recostei na cadeira para refletir melhor sobre o que eu ia escrever. Quando uma voz me disse: "Você se lembra? Você se lembra?" Eu cheguei até a me virar assim um pouco para trás. De onde vinha essa voz? Era de dentro de mim. Você se lembra? E aí eu me lembrei. Isso eu tinha quase 40 anos de idade. 1994, eu nasci em 55, quase 40 anos de idade. Você se lembra? Aí eu me lembrei. Porque veio uma imagem na minha mente. Em 1964, 30 anos antes. 30 anos antes. Eu tinha 9 anos de idade. E eu me lembrei da imagem. Olha o que é um guia. Olha o que é um espírito que está ali à disposição para contribuir para o seu processo de crescimento. Uma presença espiritual, uma companhia espiritual contribuindo. Por quê? Porque foi possível escutar pela sintonia, pelo desejo, pelo propósito, pela intencionalidade. Aí as escolhas podem receber ótimas influências espirituais pela intencionalidade. Você se lembra? Se lembre. E a imagem me veio à mente. Eu estava no Farol da Barra. No Farol da Barra. 9 anos de idade. 9 anos de idade. Foi o primeiro ponto turístico de Salvador que eu conheci quando eu vim do interior da Bahia morar aqui. Primeiro ponto turístico, Farol da Barra. A família foi toda para o Farol. Era o point. Que existia de mais turístico, moderno. Fomos todo mundo. Meu pai, minha mãe e 10 filhos. Né? Como sempre disse, 10 filhos, 9 problemas. 10 filhos, 9 problemas. Todos no Farol da Barra. Ninguém tinha um centavo no bolso, né? Meu pai, se tinha, eram uns trocados, mas já deveria ter entregue a minha mãe. Eu sei que estava lá aquela festa, né? Devia ter uma farofa, alguma coisa assim. Morávamos na Fazenda Grande do Retiro, morávamos longe, era uma viagem, né? Para Barra. Pois bem, eu me lembrei da cena. Me lembrei que eu estava sentado olhando o mar. E essa mesma voz se aproximou de mim. É um menino. Hoje qualquer mãe diria que é o amigo oculto. Não, era uma entidade espiritual. Lembro-me como se vestia. Vestia uma roupa de seda amarela. Lembro-me das mãos dele, um homem. Usava anéis, braceletes
se fosse encarnado, alguém diria que era gay naquela época. Porque um homem usar anéis e bracelete só podia ser gay, né? Mas também não sei, a mim não interessava a identidade sexual de uma pessoa, né? Identidade sexual é uma questão de foro íntimo, é patrimônio pessoal, ninguém tem nada a ver com a vida sexual de uma pessoa, né? Então, lembro-me que ele se aproximou de mim e disse assim: nesta encarnação, você não conhecerá sofrimento. Eu estarei ao seu lado. Lembro-me como se fosse agora. Ele era moreno, assim como eu. Moreno. Não me lembro do rosto exatamente, porque vi de perfil. Eu sei que era um homem alto. Um guia. Um guia. Não sei o nome. Não conhecerá sofrimento. E eu não sei o que é sofrimento. Eu sei o sofrimento dos outros, mas eu nunca sofri. E certamente não sofrerei. Sentir dor, sinto. Porque dor é uma coisa, sofrimento é outra. Guia, é um guia. É uma companhia espiritual. E eu, no meu gabinete da minha casa, 30 anos depois, lembrando-me de uma cena quando criança, ele me fez lembrar disso. E eu coloquei isso no livro que eu escrevi. Exatamente o diálogo. Diálogo não, porque só ele falou naquele momento. E eu escrevi no livro Reencarnação, Processo Educativo, essa passagem de um guia espiritual. Todos nós temos acesso a isso. Todo ser humano. Não é privilégio de ninguém. Ah, mas eu não sou médium. Isso não é uma questão de mediunidade ostensiva, porque todos somos médiuns, todos somos impressionáveis pelos espíritos. É uma questão de intencionalidade, disposição. Experimente, todos, em casa, hoje, amanhã, qualquer dia, sente-se num lugar, feche os olhos e escute. Primeiro, deixe de escutar os pensamentos próprios. Deixe a mente livre. Virá uma imagem, um sussurro, uma opinião, uma ideia. Deixe o pensamento livre, virá. Com certeza virá. Se não no primeiro dia, porque você não está treinado, treinada, você não tem um hábito, você tem medo. Medo de quê? Medo do que acontece na sua própria mente. Tudo isso são imaginações infantis. Medo de espíritos é uma tendência ou um condicionamento infantil. Porque a todo momento o nosso psiquismo é invadido por ideias que não são nossas. E que isso não é um problema. Fomos condicionados a ter medo de espíritos, porque as religiões plantaram isso, medo. Medo, você vai para o inferno, você vai ser punido, porque é o demônio, porque é isso, porque é aquilo. Uma série de ideias pueris que pertencem ao imaginário coletivo, que nós precisamos nos limpar disso. São seres humanos, espíritos amigos. Outro dia, aliás, isso é constante, na varanda da minha casa, sentado, depois de escrever, depois de brincar com o neto, depois de andar um pouquinho de bicicleta, senta ali e tenta captar o que está no ar. E começa a sentir a presença de uma entidade espiritual, a dizer alguma coisa, a orientar sobre um processo, uma escolha. Nossas escolhas recebem influências espirituais diversas. Precisamos do hábito, precisamos resgatar o contato com o espiritual. Resgatar. Isso é salutar. Mas isso não significa que vamos seguir.
Não significa. Várias vezes já disse para o Espírito, não faço isso. Não concordo. Porque não faço. Porque digo aos Espíritos, principalmente na direção aqui dos trabalhos da Fundação, vocês não têm CPF. CPF tenho eu. Isto aqui é uma instituição pública. Quem responde sou eu. Quem vai responder ao Ministério Público sou eu, que aliás é uma instituição de alta credibilidade. Ministério Público. Quem responde sou eu, não são vocês. Eu não vou fazer nada aqui que a minha consciência não assuma. Não faço. Pode ser a entidade que for. Não abro mão de ser autor responsável pelas escolhas que faço. Não abro mão. Aceito conselhos, mas quem decide sou eu. Eu é que decido. Não é eu que decido porque sou ditador. Dizem que eu sou. Mas não é por isso. Porque tenho um mandato. É por isso. Porque tenho um mandato. Então, resgate a relação com o espiritual. Faça uma limpeza nos preconceitos e nas ideias que fazem com que a gente pense que o espiritual é sempre negativo. Limpem isso. Não é verdade. Não é verdade. Aqui nesse auditório, digamos que tenhamos 300 pessoas. Quantas pessoas aqui, que percentual de pessoas aqui são más? Que percentual de pessoas aqui são boas? Eu respondo, 100% das pessoas aqui são más. 100%. 100% das pessoas aqui são boas. Porque maldade e bondade é patrimônio humano, pessoal. Não está no outro, não está fora. É você. Então vamos sair da classificação de certo e errado, de bom e de mal. Nós somos espíritos, somos seres humanos. Nossas escolhas devem ser baseadas na intencionalidade, na imortalidade, em ter um guia, um norte na nossa mente, maduro, seguro, e ouvir o espiritual. Por que ouvir o espiritual? Porque participa de nossas vidas, porque é integrante, é componente, é vetor que interfere nas nossas escolhas. Como preconceituosamente tememos, tem gente até que bate assim na Deus me livre. Deus me livre, né? Deus me livre de quê, criatura? De que Deus vai lhe livrar? Deus bota você no fogo, né? Quanto mais você rezar, mais a assombração vai aparecer. Não tem jeito. Não tem jeito. Quanto mais você fizer o sinal da cruz, é que aparece. É que aparece. Não tem para onde correr. Não tem. Presenças espirituais são constantes na nossa vida. Principalmente para aquelas pessoas que dizem, eu não acredito. Opa, prato feito. E para aquelas que dizem assim, eu tenho medo. Eu tenho medo. Onde estão os espíritos? Tem gente que não vem ao centro espírita porque pensa que os espíritos estão aqui. Diz, não, eu não vou lá porque eu posso dar o santo lá. Isso chama-se santa ignorância, né? Santa ignorância. Vou dar o santo. Tinha gente que disse, eu não vou lá porque eu posso ver espíritos. Olha. Onde estão os espíritos? Eles estão na sua casa. Na sua casa. Estão lá. Moram lá. Vivem lá. Percebem o que se passa. Quando você desencarnar,
Vai para onde? Para casa. Você vai para casa. Até que alguém diga, fulano, vem aqui, tem um outro lugar. A crença americana é, você vai para a luz. Sim, você sai daqui, mas a maioria vai para casa. Não vai para o enterro, não, vai para casa. Fique em casa. Então, a maioria dos espíritos está em casa. Quando chove assim, que os espíritos estão na rua, o que é que eles fazem? Vão para dentro de casa para não tomar chuva. É. Quando chove, vão para dentro de casa. Ou então vão para o shopping center, que é o local também onde tem mais espírito de mulher. No shopping center. E homem foge de lá, mas mulher tá lá, vendo vitrine, né? Vendo vitrine. Pensa que está no centro espírita. Quem é que vem para o centro espírita? A maioria que vem para o centro espírita é pecador, pode ver. A maioria que vem tem uma culpa enorme. Aí vai para o centro espírita. Ou então está doente, não é? Quem é que assim espontaneamente está bem, cheio de dinheiro, vai para o centro espírita? Vem não. Não vem. A maioria tem uma culpa grande. Tem algum problema. Ou acha que vai ficar maluco, né? Tá com dívida, tá endividado até a alma. Paga o mínimo do cartão de crédito. Pode ver. Tá onde? No centro espírita. Ou na igreja. É? Menos eu. Sabe por quê? Eu me lembro a primeira vez que eu fui no centro espírita, foi uma armadilha. Primeira vez que eu fui no centro espírita aqui em Salvador, uma armadilha. Eu estava em casa, um colega meu, Richard, o nome dele, até o nome em inglês, Richard Mendes. Para mim, vamos para uma festa. E eu não tinha namorada, porque era envergonhado. Hoje eu sou sem vergonha, mas eu era envergonhado. Vamos para uma festa. Aí eu botei uma roupa de ver Deus, uma calça boca de sino, né? Foi calça boca de sino. Se é hoje que eu vou. Tinha um medo de mulher. É hoje que eu vou. E Richard, que era meu amigo, sabia que eu tinha esse medo, né? Disse, não, hoje vai dar certo. Bora para uma festa. E fui, crente que a gente ia para uma festa lá, cheio de garotas, né? Ele me levou para um aniversário de um centro espírita. Olha que armadilha. Chego lá, eu não conseguia sair. Assisti uma palestra magistral. Lembro do tema? Paulo e Estevão. A história do Marte Estevão que me encantou. E disse, é isso que eu queria ouvir. Nunca mais saí. Uma armadilha, nem me pegou pelo pé não, pelo coração. Me pegaram assim, ó. Venha se lembrar do seu compromisso. Mas a maioria vem pela dor, pela necessidade. Mas, de qualquer maneira, é uma forma de se chegar ao espiritual. De qualquer maneira, é uma escolha. É uma escolha. É uma forma de você se lembrar que você é um espírito imortal. E como mudar escolhas inadequadas? Como se livrar do passado? Como se livrar da culpa? Ah, eu não deveria ter me separado. Eu não deveria ter agredido tal pessoa. Eu não deveria ter feito um aborto. Eu não deveria ter feito isso, aquilo. Eu não deveria ter dito isso, aquilo. A minha atitude provocou tal ou qual situação ruim. Como resolver isso? Novamente vamos à fórmula, que é padrão. Primeiro, pense que você é um espírito imortal. E o pensamento de ser espírito imortal deve lhe levar à consciência de ser transparente, assumir o que fez. Fui eu que fiz,
nunca, jamais transferir, terceirizar a responsabilidade. Tudo que lhe acontece é para você. Tudo. Não é alguém que faz contra você. A vida está lhe oferecendo uma oportunidade de crescer e aprender. Não terceirize a responsabilidade. Não, a culpa não é sua. É a vida que quer me ensinar alguma coisa. Então, pense como espírito imortal. Agora ou no futuro, eu terei que assumir quem eu sou. O que eu fiz. Sim, foi eu. Fui eu. E daí? Então a regra primeira é essa. Fiz, assumo. Dentro da regra é: o que é que eu posso fazer para melhorar, modificar, adequar, harmonizar? Tem coisas que não tem jeito. Não tem jeito. Não tem como consertar. Já fez. Já fez. E aí? Como fica o futuro? Não pense em pagamento. Não pense. Não pense em castigo. Não pense em julgamento divino contra você. Porque Deus habita o lugar mais alto da consciência humana. O grande juiz é você. Então, não pense em punição pelos erros cometidos, pelos equívocos cometidos, pelos pecados cometidos. Não pense em punição, porque você é assim. Você não sofrerá por isso, você é assim. Isso é parte do seu nível de evolução. O que é que pode fazer para consertar? Não, tem coisas que você não vai conseguir fazer isso. Já fez, está feito. Pense que você pode fazer diferente. E aí está a diferença do castigo. Fazer diferente é a solução. Fazer melhor. Não é para corrigir, é fazer diferente para ser diferente. Porque você aprendeu a ser diferente. Assim encarnado, assim desencarnado. Fazer diferente, fazer melhor. E se alguém perguntar: foi você que fez? Fui eu. Fui eu. Dessa forma você assume quem você é. Ah, você vai ser punido. Onde é que está a lei? Se for aqui na sociedade humana, tem leis escritas. Se eu transgredir, tenho que assumir, porque não é dado a ninguém o direito de desconhecer a lei, que eu acho até um equívoco. Nem todo mundo conhece. Eu não sei tudo de lei, quer dizer que eu vou ser punido por uma coisa que eu não sabia, mas também pode ser um trunfo muito grande. Ah, eu não sabia, né? Todo mundo vai usar esse argumento, né? Mas, voltando à questão, a correção do passado é uma ação do presente melhor. Essa é a correção. Não tem punição. Isso não significa impunidade. Impunidade é outra coisa. Isso significa maturidade para assumir quem se é e responsabilizar-se pelas consequências. E se for possível fazer de alguma forma para corrigir, adequar, faz-se. Se não é possível, eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou fazer melhor e não se culpar. Considerar que os espíritos mais adiantados, eles não estão preocupados com os nossos equívocos. Não estão. Eles vão lhe ajudar independentemente de você não prestar. Porque tem gente que não presta, viu? Tem gente que chega a dar dó, mas vai merecer ajuda. É como um prego que precisa ser preso na parede. Se não tem um bom martelo, bate-se com a sola do sapato. Mas o prego tem que ser pregado.
não precisa se esperar o melhor martelo para fazer aquilo. Somos nós, seres humanos, não somos o melhor martelo, mas temos utilidade. Os espíritos vão nos ajudar, mesmo que nos consideremos pessoas inferiores, que não somos. Somos seres imortais. As companhias espirituais são muitas, estão à espera da boa vontade, da disposição, do querer, do sacrifício, do egoísmo, para buscar escolhas que sejam adequadas ao seu bem-estar e ao bem-estar coletivo. Isso é sacrificar o egoísmo, porque só pensar em escolhas que atendam a você sem pensar nos demais é egoísmo. Estão à espera de pessoas assim para fazer o bem, para realizarem o que a gente espera, que é uma vida futura melhor. Só que essa vida futura melhor tem que ser aqui e agora. O reino dos céus é uma construção do momento, do presente. Muitas das nossas escolhas, consideradas até inadequadas pela nossa ignorância, têm tempo. Tem tempo. Se não for agora, pode ser amanhã, o ano que vem. Não tem idade para isso, porque você é um espírito imortal. 50, 60, 80 anos passam rápidos. Daqui a pouco nós estamos desencarnados, reencarnaremos, a vida continua. Ninguém pense que é prisioneiro ou prisioneira de um corpo. Ninguém pense que preservar o corpo contra todos vai lhe fazer evoluir. Eu estava assistindo um documentário sobre a longevidade, sobre a continuação da vida no corpo, que o ser humano futuramente vai viver tranquilamente 150 anos, 200 anos. Eu digo a você, vai ser um saco, vai ser ruim, é muita coisa você viver 150 anos, principalmente numa sociedade com limitações de prazer, com limitações de convivência, com limitações de opções de crescimento. Porque uma coisa é você viver 200 anos com uma diversidade de escolhas imensa. Outra coisa é você viver 200 anos num paraíso que não tem nada a fazer. É um tédio. É um tédio. É melhor viver só 50, porque aí você aprende, absorve tudo que tem naquele meio e passa para um outro melhor. A questão não é o tamanho da vida no corpo, a questão é o tamanho da sua criatividade. A questão é o tamanho do seu psiquismo, das opções que você coloca para você, independentemente da qualidade do seu corpo, independentemente do estado de saúde, independentemente do sexo, independentemente das condições estéticas. É a sua mente que dita o seu mundo. Eu conheci uma mulher há muitos anos atrás, não sei se ela está encarnada, feia que doía. Sabe aquela pessoa feia? Não tem esse negócio de que a alma é bonita, não. Ah, é feia, mas é feia de corpo, mas a alma é linda. Isso é um consolo para os derrotados. Era feia mesmo. Era feia. Não tinha esse negócio de não, mas a alma é bonita. Feia, feia, coitada. Dava dó. Dava dó. E ela me perguntava, por que eu não arranjo ninguém? Tá na cara. Ela disse, como assim tá na cara? Tá na cara. Tá na cara. Lógico que você não vai encontrar. Não vai. Não tem ninguém para o seu padrão. Não tem. Foge. Foge da estética global. Foge, né? Não é questão da alma. É o que você faz com os implementos que você recebeu. É o que você faz com a vida que você tem, que é sua. O que você faz com a vida que é sua? Nenhum ser humano pode dizer, essa não é a vida que eu quero. Oh, mude. Eu não queria isso para mim. Mude.
Eu não pensei que seria diferente. Escolhas, escolhas, múltiplas escolhas. Conte sempre com presenças espirituais agradáveis. E não são poucas, pelo menos uma, não são poucas, pelo menos uma para cada pessoa. São muitas. Há muita gente do outro lado da vida desperta para o bem. Até desse lado, eu ouço muita gente me dizer aqui, Adenauer, eu quero fazer alguma coisa aqui, me diga. Querem fazer alguma coisa, querem, não sabem como, mas querem. Do outro lado da vida é assim, tem muita gente querendo fazer o bem. E é possível fazer o bem. Confie na presença espiritual, sempre com discernimento. Não siga um espírito. Não siga aquele espírito. São pessoas como nós, merecem a escuta, mas o discernimento pessoal. Muita paz. Meus amigos, eu e os avisos. A semana passada a gente já começou a distribuir a programação anual. Espero que aqueles que não puderam vir a semana passada tenham hoje recebido. Aqui vocês têm como seguir todo o nosso cronograma de eventos, de seminários, de tudo que vai acontecer em 2014 aqui na Fundação La Harmonia. E nós temos duas coisas já para que vocês possam começar a se planejar. Em março nós temos o nosso tradicional jantar beneficente, que esse ano teremos uma pequena novidade. E em abril, a nossa 10ª Semana Espírita. Então é uma coisa de vocês já irem começando a se planejar para estarem conosco, compartilhando de momentos realmente inesquecíveis nesses dois eventos. Agora, no dia 10 de março, no dia 8 de março, nós vamos ter a aula inaugural da Universidade Livre do Espírito. O curso básico, é o ciclo 1, é a porta de entrada da Universidade Livre. As matrículas já estão acontecendo na livraria. Então, aqueles que ainda não fizeram e que têm interesse em adentrar no estudo da doutrina espírita, já é uma oportunidade de estarem se inscrevendo aqui na livraria. A inscrição, me parece que é R$ 15, mais o livro, adquirindo o livro. E a aula começa no dia 10 de março. Nós temos no curso básico 3 turmas. A turma A, que é na segunda-feira, a turma B na terça, ambas no horário de 19h30 às 21h30, e a turma C, que é no sábado, das 10 às 12 da manhã. Essas são as turmas do curso básico, que toda a Universidade Livre do Espírito começará suas aulas no dia 10 de março, e dia 8, Adenauer fará a palestra da aula inaugural da própria AULI. O curso de passes, nós teremos já agora no primeiro semestre, o primeiro curso de passes. Ele começa dia 13, agora de março, e vai até o dia 29 de maio. Acontecerá às quintas, das 19h30 às 21h30, e 2 pré-requisitos são exigidos. Um que seja maior de 18 anos e o outro que tenha cursado o ciclo 1, curso básico de Espiritismo. Então, quem estiver interessado, é só se inscrever aí na recepção, tá bom? Vamos agora convidar nossos... Rosina está nos chamando a atenção. Temos os nossos cupons e as nossas notas fiscais de 1º de janeiro a 30 de abril. Por favor, juntem essas notas e tragam para a gente. Então, os médiuns passistas, a gente convida para compartilharem conosco suas energias. E a Adenauer que fará a nossa prece final. Uma boa noite a todos. Fechemos os nossos olhos. Busquemos sintonizar com a espiritualidade superior, com um de nossos guias, amigos espirituais. Exercitemos a escuta da alma. É uma ideia positiva que traz bem-estar.
é uma sensação de bem-querer, como se estivéssemos mais leves, sintonizados com as forças superiores da natureza, envolvidos por uma harmonia, uma paz interior. E mansamente uma voz nos diz: paciência, paciência, calma, paciência com você mesmo. Continua nos oferecendo suavemente o conselho que nos liberta das amarras egocêntricas, nos convida ao amor, à renúncia daquilo que nos vicia, que nos aprisiona num prazer imediato. Ouçamos a voz que nos diz: perdoa, perdoa. Nada é mais importante do que a sua paz. Perdoa. Nos convidando ao esforço pessoal em crescer, em desenvolver as nossas habilidades. A voz continua dizendo: confia, confia, não temas, não temas. Sois filhos de Deus, criados para a felicidade. Faça a felicidade. Distribua disposição. Confia. Não temas. A vida te pertence. Faça o melhor do presente de Deus. Lembra-te de Jesus, que mesmo sobre dores foi capaz de perdoar e de compreender aqueles que o perseguiam. Sê conosco, Senhor Jesus, que a tua paz, o teu amor, nos leve de volta aos nossos lares.